Eu vou ler somente o versículo 50. Este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa dá-me vida. Aleluia. Aleluia. Glória. Tem outra versão que fala: isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra vivifica. Aleluias. Vamos orar diante da palavra de Deus. Senhor meu Deus, Pai de misericórdia, diante da tua palavra, Senhor, estamos aqui e não sabemos, ó Deus querido, a palavra que o Senhor vai colocar na minha boca. Mas eu sei, ó Deus, que é a palavra que o Senhor quer que aprendemos essa noite nesse lugar, Pai. Deus, revela para nós, ó Deus, o segredo dos céus através da tua palavra essa noite, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Aleluia. Continua de pé só por um minuto. Quem trouxe a sua Bíblia? Por favor. Quem trouxe a sua Bíblia? Quem dos irmãos que está aqui hoje já conseguiu ler a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, a Bíblia inteira? Pastora Larissa, pastor Dário e você. Abrace a sua Bíblia. Feche os seus olhos. Fale o que eu vou falar, você repete com os olhos fechados, tá bom? Senhor meu Deus, a tua palavra é a minha vida, é o meu alimento, é a minha semente, é a minha lâmpada, luz, é doce, é pura, é viva, eficaz, penetrante e paquita, é perfeita, é santa. Senhor, me ajuda a examinar a tua escritura. Senhor, é o início de ano. Me anima a examinar a tua escritura. Porque a tua palavra é a minha saída. Amém? Dá um beijo na sua Bíblia. A palavra de Deus. Com carinho, a palavra de Deus. Estou falando sério. A palavra de Deus. Aleluias. Podem sentar. Aleluias. Que culto de quinta-feira. Culto de milagre, culto de adoração, culto da palavra de Deus, onde Deus, Ele quer ensinar a sua igreja, né? E o Senhor me deu um tema para eu estar dividindo com a igreja essa noite, e o assunto que o Senhor Deus me deu claramente é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é a nossa saída. Muitas das vezes, irmãos, ficamos embaraçados com coisas grandes e com coisas pequenas, porque não temos o conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é tudo isso que eu falei com você aqui, e ela chega até 40 palavrinhas. Vai dizer que a palavra é zelosa, que a palavra é única, que a palavra é o renovo, a palavra é querida, e todas é uma referência bíblica. Eu não vou falar tudo porque vai investir muito tempo para poder estar falando, mas a palavra é a nossa saída, a palavra de Deus. A Bíblia é a nossa saída. É como você abrir a Bíblia. Quando você abre a Bíblia e você começa a falar, quando você começa a ouvir a sua voz lendo a Bíblia, eu vou ler aqui o versículo 49.
Lembra-te da tua palavra ao teu servo. O salmista está falando. Para Deus fazer o servo lembrar da palavra. Aí ele fala no versículo 50. Este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua palavra que vivifica. Quando você fala e escuta, é como se você estivesse ouvindo o próprio Deus falando com você. A palavra de Deus. A Bíblia é a nossa saída. Não tem condições de crente com mais de um ano, 2 anos, 10 anos, que não lê Bíblia. Quem não lê Bíblia vai ficar vulnerável, vai ficar fraco, vai ficar estagnado no lugar, não sai, não cresce, não anda. Fica enrolado em picuinha porque não tem palavra. Quando você se enche da palavra de Deus, quando você examina a Escritura examina você. Quando você lê a palavra lê você. Não tem como, crente, uma pessoa continuar na mesmice espiritual, que não anda, que não sai do lugar, se essa pessoa tem palavra de Deus dentro de si. Então o salmista, ele vai dizer que a palavra é um consolo no sofrimento. Então aqui eu já aprendo uma coisa, que o crente, ele tem angústia, né? O crente tem angústia. Quem de nós não já passamos por momentos de angústia? Momento difícil demais, que você olha e você pensa, agora ficou muito difícil, né? Quem de nós não passamos por uma situação que a gente pensa que está na beirinha para cair, afundar e acabar tudo? Angústia na alma, que você deita e você não dorme. O salmista vai dizer que o consolo na angústia. Então eu já aprendo que crente, ele tem o seu momento de angústia, né? O Salmo 116:3 fala assim, laços de morte me cercaram. O salmista fala, e angústia do inferno se apoderaram de mim. Então são situações extremas demais. São situações extremas. E nós que somos chamados, eleitos e amados de Cristo, nós temos que ter esse entendimento que não é só bonança, não é só largueza, não. Tem os caminhos estreitos, tem os predegulhos, tem a dificuldade, tem a angústia na alma. O próprio Jesus no Getsemane, quem lembra lá? Que ele chegou e falou, a minha alma está profundamente angustiada. Então é certo que temos momentos de angústia, né? Momentos de angústia na nossa vida. A segunda verdade que nós podemos aprender nesse versículo, que ele fala assim, este é o meu consolo. Então não é permanente. Então não é para a morte. Ele é o nosso consolo. Aleluia. A palavra é o nosso consolo. Aleluia. Você está angustiado. A Cida Pinheiro tem essa experiência. Eu não tenho saída. Não tem saída. Se você não consegue orar, abre a Bíblia e leia em voz alta. Abre um salmo e vai falando, e a palavra vai penetrando, e o Espírito Santo vai trabalhando, e daqui a pouco você está falando, daqui a pouco você está chorando, e Deus vai revelando através da palavra de Deus. É o nosso consolo, igreja, é a palavra. Não precisamos ficarmos preocupados com vaga nem psicólogo. É necessário, não é proibido. Pode sim procurar psicólogo, psiquiatra, mas se você tiver força,
ânimo e até mesmo na sua fraqueza, procurar investir tempo com a palavra de Deus. A palavra de Deus, o próprio Deus está falando, é o nosso consolo. Aleluia! É o nosso consolo. A palavra de Deus é o nosso consolo. Aí, a última verdade que eu percebi aqui, dá-me vida, que vivifica. Aquilo que está morrendo, a fé que está morrendo, o ânimo que está morrendo, a depressão que está querendo te colocar no quarto trancado, a tristeza, tudo aquilo que está querendo te amarrar, todo o laço que está querendo te amarrar, a palavra te devolve vida. A palavra te devolve alegria. A palavra de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus. E o salmista diz que a lei do Senhor é perfeita e renova a alma. A palavra de Deus é perfeita e renova a alma. Então precisamos examinar as Escrituras, igreja. Não precisa você ser um líder, ser um diácono, um presbítero. Você precisa ter uma Bíblia, só isso. Você só precisa da Bíblia e leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. A Bíblia, a palavra, ela nos exorta. Às vezes você se acha que está certo, sabichão, que você está ao certo, e você vai ler a Bíblia e o Espírito Santo revela através da palavra, o próprio Deus falando, e te convence que você está errada. A Bíblia te ajuda a andar no caminho reto, direito. Tudo é a palavra. Investir tempo na palavra de Deus é investir tempo num bem maior da sua vida. A coisa mais preciosa, melhor do que mel, vale mais do que dinheiro, é a palavra de Deus. Oh, glória, aleluia! Quantas pessoas estão hoje acamadas com tanto dinheiro? Me lembrei daquela menina escrava. Ai, se eles conhecessem o nosso Deus, se conhecessem essa palavra, né? Ai, se eles conhecessem, se desse tempo deles conhecer essa palavra, que vale muito mais do que dinheiro. Você que tem essa oportunidade, igreja. Eu vi que a maioria da igreja está com a Bíblia na mão. Você está com a saída na sua mão. Eita, glória! Você está com a solução na sua casa. Você tem o próprio Deus falando com você na hora que você quiser. E ainda tem mais a Bíblia no celular. Você pode andar onde estiver. Vai ouvindo, fone de ouvido. Troca os teus hábitos. Se é que tem alguém com hábito ainda de ouvir outras coisas que não é palavra, hino, louvor e pregação, muda isso da tua vida. Planta a palavra de Deus na sua vida. A palavra de Deus é verdade. E nada vai te deixar embaraçado se você tem palavra de Deus dentro de você. Se você tem a palavra de Deus, Satanás ele não tem poder, não tem autoridade sobre a sua vida. Uma palavra ditada com sabedoria e consciência, Satanás ele tem que se prostrar de joelho e sair engateando da sua frente. Porque a palavra de Deus é poderosa. É Deus falando com o seu povo. Amém, meus irmãos? Então, a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. A palavra de Deus, ela é o sopro de Deus. É o hálito de Deus. Ela veio de Deus, ela não tem nada de homem. Aqui não tem nenhuma ideia humana. O homem, ele só foi ouvindo Deus falando e foi escrevendo. Por isso que ela é diferente dos outros livros. Tem tanto livro de autoajuda. Antes de conhecer Cristo, eu tinha uma biblioteca. Livro de autoajuda, que não ajuda nada. Lá só fala que você pode, que você é forte, que você consegue,
que isso, que aquilo, e não ensina que você é dependente de um Deus que pode e que você não pode sem esse Deus. É uma palavra que não tem erro, a palavra de Deus. É um livro que ele não precisa ser atualizado. Desde quando a Bíblia surgiu, ela é essa palavra. Ela não precisa de outro livro para estar dando suporte a esse livro, porque Deus não precisa de suporte humano. A palavra, ela é esclarecedora. Por isso que nós temos que ler a Bíblia e entender. Quando você lê a Bíblia e você não estiver tendo discernimento, o que está falando, tem pessoas que quando vai começar a ler a Bíblia, tem dificuldade. Eu tive dificuldade. Eu lia e falava, esse livro é muito difícil, eu não estou entendendo nada. Só que eu aprendi que tem alguém que pode me ajudar. Alguém que vai esclarecendo na minha mente, no meu ser, o próprio Espírito Santo. Irmãos, e foi a maior maravilha da minha vida, foi permitir o Espírito Santo me ajudar a entender as entrelinhas da palavra de Deus. Glória a Deus. E foi onde eu consegui ler a Bíblia. Li a Bíblia, já li vários livros repetidos, vários livros que sempre eu peço orientação para o Espírito Santo e ele tem me levado em um certo livro até eu aprender daquele livro, daquela mensagem que o Senhor quer que eu aprenda, e com aquilo eu cresço espiritualmente. Eu consigo, através da palavra de Deus, me esconder na minha vontade para entender as pessoas. Mas tudo isso não é por causa da vida, é por causa da palavra de Deus. Existe uma necessidade de nos debruçarmos na palavra de Deus. Se você não consegue ler um capítulo por dia, não seja bebezinho lendo um versículo por dia, que eu fico até com vergonha de um crente que lê um versículo da Bíblia por dia. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Leia a Bíblia, investe tempo, larga tudo, porque nunca acaba. Quem é dona de casa, o serviço nunca acaba. Quem trabalha para os outros nunca acaba. À noite tem que dormir. Vai ler a Bíblia quando? Delete alguma coisa da sua vida para ler a palavra inspirada por Deus, que é a Bíblia. É a sua salvação, a salvação da tua casa, a salvação das pessoas que você apresenta. A Bíblia ajuda você a mudar o seu vocabulário para falar com as pessoas. Amém, meus irmãos? Amém. Deus é fiel. Irmãos, e a Bíblia também é suficiente. Ela não precisa de ajuda. A revelação de Deus, ela é infalível, insuficiente. Suficiente. Quando você lê a Bíblia, você esquece. Você tira um período para ler Bíblia. Não estou falando que você não pode ler outro livro. É bom ler vários livros. A gente precisa ter uma biblioteca, uma boa biblioteca. Saber o que está lendo. Você precisa ler. Eu leio, eu amo ler. Às vezes eu fico grilada que eu preciso de mais tempo e aí a correria me atrapalha, mas eu paro e leio. Cada um vai viver de um jeito. Não estou pedindo para vocês fazerem a mesma coisa que eu faço. Eu só estou testificando para vocês que vale a pena ler Bíblia. Vale a pena. Às vezes eu faço um teste comigo mesma. Vou no Instagram. Ah, fulano, nossa, quando eu vejo aí, 25 minutos. 25 minutos. Se você quiser, você lê até 2 capítulos inteiros da Bíblia ou mais. E ainda entende, e ainda Deus fala contigo, e ainda resolve o teu problema, e ainda ajuda os outros por causa da palavra. Oh, glória. Por
Por isso que a palavra de Deus é suficiente na nossa vida. A Bíblia, ela é a nossa resposta. A resposta está na palavra de Deus. Aquilo que eu quero está na palavra de Deus. Porque Deus é tudo que você precisa. Tudo que você precisa está com Deus. E tudo que Deus quis que você aprendesse está na Bíblia. Está aqui na Bíblia. Este é o meu consolo. No dia da angústia, a tua palavra me vivifica. Louvado seja Deus que não deixou você errante e nem eu errante por esse mundo sem palavra. Ele deixou a palavra dele, a escritura dele, o manual. Se você começar a ler a Bíblia na sua casa, se as pessoas começarem na sua casa a ver você lendo Bíblia, irmãos, você vai ter uma autoridade na sua casa tão grande. Não é por causa de você, é por causa da palavra. As pessoas, elas começam a te respeitar por causa da palavra. Você não fala nada, elas só percebem que você tem a palavra. A autoridade da palavra de Deus na tua vida faz a diferença onde você chegar. Cala a boca do teu inimigo, a palavra. Você não precisa nem chegar falando. Hoje eu li 8 capítulos. Estou lendo Esther. Acabei de ler Apocalipse, já li 5. Não precisa. A palavra, ela resplandece em você. Ela brilha, a palavra de Deus, ela brilha na gente. Você lê a palavra, a bomba está estourando ao redor e você está, meu Deus, Ezequiel, o que é aquilo? Deus mandou ele fazer comida com fezes humanas, mas Ezequiel era tão preparado que ele falou, Senhor meu, eu nunca pequei, nunca coloquei nada na minha boca. E aí você fica degustando a palavra e pensando, meu Deus, será que eu estou pelo menos parecendo um pouquinho assim com Ezequiel? Será que eu posso chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu nunca fiz isso? E aí o mundo está pegando fogo e você está degustando a palavra. E Deus está resolvendo para você lá um negócio difícil. Tudo é palavra, irmão. Tudo é Bíblia. Tudo é Bíblia. É uma palavra que ficou para você. Histórias lindas na Bíblia. Você começa a ler e você começa a virar um personagem e você começa a sentir as feridas de Jó e você começa a ver a vitória de Jó e você começa a receber que Deus vai começando a te dar. É incrível a palavra de Deus. É incrível. E quando você lê Gênesis, você parece que está ali passeando com Deus. Deus está fazendo e você está, Deus, meu Pai, meu Pai, e esse rio? E aí você começa, o Espírito vai revelando e você vai se sentindo ali naquele ambiente de Deus. É maravilhoso a palavra de Deus. É maravilhoso a palavra de Deus. E você começa a ler provérbio. Não faz isso, não faz isso, não fica muito tempo na casa dos outros, não faz aquilo, não faz aquilo. Aí você começa a se policiar. É a palavra de Deus. É a Bíblia. E os salmos? Ai, estou sem palavras, não estou conseguindo orar. Aí você fica lá e começa a ler. E daqui você vai orando, lendo a Bíblia, Salmo 91, qualquer salmo que você for lendo, e daqui a pouco quem for batizado com línguas estranhas já está chorando, falando línguas estranhas, sapateando, por causa do poder da palavra. Por causa do poder da santa palavra de Deus. Deus investiu muito nessa palavra por causa de mim e de você. Esse foi o recado que Deus
pediu para eu contribuir com vocês nesse ano da retomada. Irmãos, somos chamados para uma grande obra, todos os crentes. Quem tem ministério grande, quem tem ministério de ficar no banco, é chamado para uma grande obra, a obra de salvação da humanidade. Você precisa ter palavra para praticar esse chamado. Porque se você, meu irmão, for falar de você mesmo, você vai sair envergonhado. Satanás ainda vai fazer gracinha da sua cara. Há um perigo muito grande de alguém ir convidar alguém para o reino de Deus e não ter o próprio Deus na sua vida. E aí o Espírito Santo me revelou e falando comigo ali, pro ano da retomada, daquela igreja, do meu povo, do povo que eu escolhi, o povo eleito, as pessoas que eu separei aqui no Fonte Cristalina. Uma palavra que foi lançada aqui por um dos meninos sobre ambiente. O ambiente, ele vai ser ornamentado se você investir tempo na palavra. Não é somente ler a palavra. Não trata de abrir, eu vou ler porque, nossa, pregou lá que tem que ler, então eu vou ler aqui. Ali o capítulo hoje. Não é assim, não funciona assim, não é bagunçado. Porque quando você pega outra coisa para ler, aí daí você pega um lápis, risca, marca a historinha lá, o negócio que for ler. Aí na hora que for ler a palavra de Deus, vai ler bagunçado. Ore a Deus. Senhor, eu confesso, Pai, eu tive tempo de ler a Bíblia, mas eu não li. E eu não estou entendendo ainda direito não, para que é para ler, mas eu vou ler e acredito que o Senhor vai me dar esse discernimento. Ou então, se você já sabe para que é, fala com Deus: Senhor, eu quero aprender a Tua palavra. Revela a Tua palavra para mim, porque o Senhor me chamou com um propósito de salvação na face da terra. E Deus, Ele vai te orientando através do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Posso orar? Eu queria orar com vocês, irmãos. Feche os seus olhos. Palavra de Deus que não falha, que não nos deixa enganada, que é o nosso suporte, que é a nossa alegria. Uma palavra que foi concebida nos céus por Deus e nasceu aqui na face da terra. Senhor Deus, Senhor, eu dividi com a Tua igreja aquilo que o Senhor pôs no meu coração, Pai. Falei sobre o valor, ó Deus, da plenitude da Tua palavra. Falei, ó Deus querido, aquilo que o Senhor me ditou através do Espírito Santo, Pai. Porque eu sei, ó Deus, que através de mim, ó Pai, não sairia nada. Mas o Senhor é aquele que dita a palavra que o Senhor quer que a sua igreja escute, que o Senhor quer que a sua igreja pregue. Senhor, no nome de Jesus Cristo, ó Pai, que essa semente não venha cair no meio do caminho, nem em meio ao predegulho, ó Pai, nem ao meio do espinho, mas que venha, meu Deus, crescer como raiz forte, ó Pai, na vida dos teus filhos nessa noite. Pai, eu quero, ó Deus, no nome de Jesus, ministrar, ó Pai, entendimento, discernimento e sabedoria dos céus, ó Pai, para cada um dos teus filhos nesse lugar. Que possa nascer, ó Deus, o desejo ardente, ó Deus, que possa queimar como brasa viva, fogo queimando, ó Pai, na vida dos teus filhos, o desejo de examinar as Escrituras Sagradas.
Leia a palavra, investir tempo, ó Deus, com a tua palavra. Ó Deus maravilhoso. Sustenta os teus filhos, ó Pai, no propósito, ó Deus, de ler a tua palavra. Palavra que cura, que liberta, que transforma. Palavra que dá a saída, a solução, que levanta, que dá vida. É a tua palavra, Senhor. É a palavra de Deus, a Bíblia. Por isso, ó Deus querido, eu te peço a favor de cada um que estamos aqui nesse lugar. Anime esse povo, ó Deus, a estar buscando a tua palavra. Anime esse povo, ó Deus querido, a examinar as tuas escrituras, Pai. Eu te peço, ó Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Senhor, todo empecilho, todo embaraço, Pai, tudo aquilo, todo sono, toda preguiça, todo desânimo, toda falta de coragem que Satanás lançar sobre a vida dos teus filhos que estão aqui, cai por terra agora no nome de Jesus. No nome de Jesus, Satanás não tem autoridade sobre a vida dos teus filhos nesse lugar. Teus filhos vão ser revestidos com autoridade, ó Deus, da tua palavra para guerrear nesse mundo, ó Deus. Por isso Satanás não tem poder e nem tem ousadia. Já está vencido e derrotado pelo sangue de Jesus nesse lugar. Deus seja louvado. Amém. Deus abençoe. Louva a Deus por essa oportunidade.